Para quem não me conhece, eu sou a famosa Ana Carol, bem arte-ataque. E hoje eu vou falar um pouco sobre como produzir stencil na prática, né? E vou ensinar passo a passo, vou fazer em tempo real. Não é que nem Ana Maria Braga que já está pronto, vai ser tudo aqui, agora. E aí, antes de começar a ensinar como que faz o stencil, eu vou explicar, né? E aí eu coloquei aqui, mas afinal, o que é o stencil? E aí eu coloquei essa imagem, né, de stencil que eu peguei na internet. O stencil, ele nada mais é do que um desenho vazado, seja numa folha de papel, de plástico ou de metal, né? E aí, hoje em dia, ele é usado em várias áreas diferentes, mas antigamente era muito usado para fazer camisa, né? Como se fosse para fazer a serigrafia, porque, querendo ou não, é uma técnica muito mais barata para fazer, né? E aí, onde que surgiu o stencil? Eu estava pesquisando, fiquei até chocada, porque é uma arte extremamente antiga, né? Ela surgiu ali na China, meados do século 105 depois de Cristo. E depois eu fiquei parando para pensar, falei, cara, tem muita imagem que a gente vê na internet daquela época, até no nosso livro de história, que era um stencil, mas só que não se fala muito dessa técnica, né? E aí, antigamente era bastante usado com elementos naturais, né, como rochas e folhas, porque não tinha essa variedade de tintas como a gente tem hoje, que a gente vai no mercado e pega, então era muito feito dessa forma mesmo, bem artesanal, que nem se ensinou ontem lá na oficina, né, de tintas naturais, então eu achei até legal que dá para linkar as duas oficinas. E aí eles começaram, depois de um tempo, né, começaram a fazer uns desenhos mais complexos e aplicar também na decoração, tanto na decoração como em tecidos também, né? Hoje em dia, a maioria dos locais que você vê para fazer stencil ou é em tecido ou é em parede, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos. Hoje, principalmente, a gente usa para fazer desenhos em camisas, mas também começou a ser feito tanto pintura de parede em decoração, né? E também começou a ser feito em produtos alimentícios, em bolos, né? Eu até comprei um stencil esses dias, porque eu queria fazer não sei se dá para ver, eu queria fazer um bolo, e aí eu comprei porque era meio difícil de fazer. Cadê? E aí eu comprei esse aqui, que já veio prontinho, né? Que ele é muito mais detalhado do que se eu fosse fazer um à mão, né? Então, e hoje em dia já existem até empresas grandes que fazem esse tipo de stencil. Tem uma empresa que eu sigo no Instagram que eles vendem stencil para você pintar a parede e são todos os tipos de stencils que vocês possam imaginar, né? Então essa indústria ela está crescendo bastante. Existe também as pessoas usam bastante stencil para fazer pintura na rua, né? Para fazer grafite, porque às vezes não é todo mundo que tem a técnica de fazer o desenho, de escrever. Então se você tem um stencil, você coloca lá ele, né, consegue grafitar com spray, então é muito mais prático, né? E é muito mais simples também de fazer, de desenvolver, então se torna uma coisa mais, quero fazer tal coisa, e aí não precisa comprar, né? Você consegue fazer e desenvolver. E aí aqui eu coloquei os materiais que geralmente se usam para fazer o stencil, né? Que é o raio-x ou a folha de acetato. Aí eu estou aqui com o meu raio-x. Geralmente todo mundo tem raio-x em casa, né? Essa semana eu até pesquisei, descobri que eu não tinha, então não faço parte desse grupo, né? E aí por isso que eu coloquei a folha de acetato também, que a folha de acetato é aquela folhinha de plástico um pouquinho mais durinha. Tem como fazer também em papel cartão, mais durinho também, só que aí com o tempo ele vai acabar desmanchando, porque como é papel, né, com a umidade da tinta, ele vai perdendo a durabilidade, mas super dá para fazer também. Tinta de tecido, porque a gente vai pintar um tecido hoje, né? Esponja, rolinho ou pincel, eu acho que isso vai muito do desenho, porque, por exemplo,
Ai, nunca fiz um stencil na vida. Então, o ideal é começar a fazer com uma esponja, porque você consegue ter mais precisão na hora de pintar, né? Se eu for usar um rolinho, eu posso fazer assim e acabar cagando meu stencil. Então, é sempre bom começar assim, vamos dizer, com mais simples, né? Ou com pincel de cerda também, o pincel de pelo, que aí você consegue ter mais precisão também na pincelada. Coloquei um desenho da sua preferência, e aí o que eu vou usar hoje é uma folhinha, porque eu acho que isso fica muito mais fácil, né, de fazer. Tesoura ou estilete, e aí, Cíntia, que você falou que tem trauma de cortes, é aquela coisa. Se for um stencil simples, que nem eu vou fazer hoje, dá para fazer tranquilamente com uma tesoura, né? Mas aí, se for um stencil mais trabalhado, você necessariamente precisa usar o estilete, porque você precisa ter mais precisão ao fazer o desenho, né? Por exemplo, essa imagem que eu coloquei, esse abacaxi aqui, a gente fez com stencil e tipo, eu lembro que eu demorei muito tempo para fazer, porque como era muito pequenininho, então eu tinha que cortar e tinha que ter maior cuidado para acabar não cortando, enfim. Então, é meio que sempre essa regra, né? Tipo, a tesoura, quando for uma coisa mais simples, e o estilete, quando for uma coisa mais difícil. Eu coloquei uma tábua de madeira, porque a gente precisa apoiar tanto na hora de fazer o corte, né? Com estilete, que eu não vou ficar riscando a cerâmica da minha casa. E também na hora de pintar a camisa. Porque, às vezes, se você for pintar, pode acabar manchando do outro lado, aí coloca bem para dar apoio. E uma camisa velha, né? Para fazer aí essa pintura. Aí, deixa eu voltar. Só um minutinho. Cadê? E agora, vamos fazer aqui no Manda Ver, né? Peguei aqui. Só eu peguei aqui o meu raio-x, né? Esse raio-x não é daquele raio-x transparente, é um raio-x que ele é tipo uma folhinha assim, bem durinha, né? E aí eu tinha escolhido essa imagem aqui, que é uma folhinha bem simples. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a folha em cima do raio-x e eu vou fazer o desenho, né? Porque eu preciso fazer o corte. Depois eu fiquei pensando que isso também serve como stencil, porque se eu colocar isso em cima da camisa, eu consigo pintar e também vai ficar a marca dela, né? E aí um vai ficar vazado e o outro vai ficar preenchido. Então depois, quando a gente for pintar, dá para fazer os dois, né? Aí eu vou colocar aqui a minha folha e eu vou fazer aqui um desenho bem rapidinho. Quando é o raio-x transparente, a ideia é basicamente a mesma, né? Você coloca a imagem, como ele é transparente, vai dar para ver e você vai desenhando o que você quer fazer. Geralmente, quando eu fazia lá em Manaus, o que eu fazia? Toda vez que o Green lançava uma campanha nova, eles sempre disponibilizavam arquivos para você fazer stencil. E aí eu ia lá, pegava, imprimia o desenho e fazia, né? Acredito que isso também tenha no Conexão Verde, então eu acho que esse material tem como de fácil acesso. Aí eu peguei, fiz, peraí, compartilhar a tela. Aí eu fiz aqui o desenho, né? E aí ficou desse jeito. Só coloquei em cima e desenhei mesmo. E aí eu vou cortar agora. Deixa eu cortar aqui. Fé no pai que vai dar certo. E aí, como é um desenho simples, não vai ter nenhum. Não vai ser tão difícil de cortar assim. Então, vou pegar aqui. Ana, enquanto você está cortando, eu queria saber se tipo, tem algum site assim. É você que tem site de vetor, site de não sei o quê, mas se você conhece algum específico para esses contornos já para stencil, é mais pago, né? Já comprando a moldura. Ô, Cíntia, eu não conheço nenhum,
Só que quando você coloca, por exemplo, na internet, extenso de... E aí É você o Pinterest, né? Fazendo tudo. É bem isso mesmo. Então, acaba aparecendo vários moldes diferentes. Hoje, por exemplo, eu estava pesquisando uns, né, para fazer, e aí apareceu vários extensos diferentes. Mas eu acho que também, por exemplo, tem como você pegar uma imagem sem necessariamente ser uma imagem para extenso e adaptar, né? E eu acho que aquela coisa vai muito da sua criatividade. Tipo, às vezes tinha alguma coisa que eu achava legal e falava assim, nossa, isso daria um extenso super da hora. Às vezes eu até desenhava alguma coisa, por exemplo, eu tenho facilidade de desenhar ou algo parecido, e aí tentava fazer algum desenho diferente e tudo mais. Peraí, quase acabando. Ó, Cíntia, bem facinho, com a tesoura, aqui uma tesoura sem ponta ainda, para não se cortar. Uma coisa bem... Eu também tenho muita dificuldade de mexer com estilete. Quando eu fazia maquete, eu sempre me cortava, eu sempre machucava, porque eu não conseguia ter tanta estabilidade. Tipo, com o tempo eu fui aprendendo, mas mesmo assim não era a coisa assim, que eu mais amava fazer. Tanto que quando eu fazia extenso, às vezes eu sofria um pouco, mas aí fiz aqui meu extensozinho com a minha folhinha fofinha. Aí agora, o que eu vou fazer? Peguei aqui uma camisa velha, né? E que nem eu falei para vocês, precisa ter um apoio. Aí eu peguei uma prancheta, que eu tinha aqui em casa também, e aí eu vou colocar essa prancheta por dentro da camisa. Porque quando eu pintar, ela não vai manchar o outro lado, né? E isso foi uma coisa que eu demorei um tempo para entender, porque eu sempre pintava, manchava a camisa inteira, ainda bem que a camisa era minha mesmo, então não tinha problema nenhum. Mas é sempre bom colocar esse apoio. Eu lembro que lá no Green tinha tipo uma tábua bem grandona, assim, de plástico, que era meio que própria para isso, né? Aí eu fechei aqui no quadrado para fazer o desenho. Vou colocar aqui o meu stencil. E eu acho que um dos principais macetes para fazer o stencil e ele ficar certinho por exemplo, eu vou começar a pintar, eu tenho que pressionar aonde eu estou pintando, porque senão a tinta vai acabar vazando, né, e vai acabar ficando todo borrado. E quando for pintar também, não usar muita tinta, porque às vezes o que acontecia? Eu pegava, melava isso aqui de tinta, ficava 2 dedos de tinta aqui para fora, eu passava, que parecia que eu estava passando uma parede, e quando eu tirava, o extensionado era a mesma coisa, porque tinha manchado tudo, tava tudo pude. E aí é assim que a gente vai aprendendo. Aí eu peguei aqui o meu rolinho, ó, veio um monte de tinta. Aí eu vou limpar o excesso aqui no potinho. Aí eu vou passar de novo e vou limpar o excesso. E aí tentar deixar ele bem seco, porque como é uma esponja, ele vai absorver, então a tinta vai ficar, né? E agora é que são elas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou segurar bem aqui meu stencil, onde a parte que eu vou começar a pintar, e eu vou começar a passar a tinta. E aí, aonde eu começar a passar a tinta, o stencil ele vai meio que grudar na camisa, né? Porque como é uma tinta, ela vai fazer tipo o papel de uma cola, né? Então ele vai ficar meio grudadinho, e então não tem o perigo do stencil ficar correndo. E aí eu vou passar várias vezes. Gente, essa é a varanda da minha casa. 2019 eu fui humilhada, porém esse ano estou plena. E como tá só a gente, você não precisa ficar comentando aí, não. Pode ligar esse microfone aqui.
Deixa eu gravar aqui. Aí aqui, ó, eu peguei e pintei com rolinho. Aí toda vez que eu passava o rolinho, eu tirava o excesso, então o excesso ficou aqui, tanto que ele tá bem sequinho, ó. Você passa, tem que passar com força para ele sair a tinta. E aí ficou desse jeito, e aí tá vendo? Ficou meio grudadinho aqui assim. Então não, ele não ficou sambando. E aí, ó, a mágica. Ai, gente, ficou lindo. Não queria dizer não, mas ficou babado. E aí, dá para fazer tanto desse jeito, quanto... Cadê minha folha? Quanto colocar a folha também e pintar. E aí, que nem eu falei, vai ficar um preenchido e o outro vai ficar só o contorno. Dá até para fazer uma coisa bem psicodélica, né? Faz um assim, depois faz só um contorno, aí um assim, um outro só um contorno. E aí, fazendo vários desenhos diferentes, né? Aí, deixa eu voltar aqui para E aí ficou desse jeito extenso, ó, bem bonitinho. Aí, por exemplo, eu tenho esse extenso também que eu comprei. Seria a mesma coisa, né? Colocar. E eu acho que o truque é sempre esse. Você vai pintar, pinta com pouca tinta, para não acontecer de borrar ou algo parecido. Eu acho que isso facilita muito, né? E é uma coisa que às vezes a gente nem se liga, porque como é uma moldura, eu vou passando a tinta, se eu colocar muito, ela vai acabar estourando e vai acabar fugindo, vai deixar tudo borrado. Não que a gente não queira isso, né? A gente quer uma coisinha bem lindinha. E aqui eu coloquei algumas imagens de uma oficina que a gente fez uma vez em Manaus. Eu lembro que quem deu foi o Luiz, eu lembro que era um amigo nosso lá, e aí ele sempre fazia ele fazia tanto stencil quanto lambe. E aí eu lembro que nesse dia ele deu uma oficina de stencil e lambe, se eu não me engano. E aí ele foi meio que ensinando como que fazia, né? E depois ele falou assim, cada um vai fazer o seu. A gente já tinha alguns prontos, então, por exemplo, eu lembro que esse do abacaxi já estava pronto, esse chega de agrotóxico também, mas só que tinha outros que a gente foi fazendo na hora, então cada um levou seu raio-x, ó, aqui no fundo era um monte de raio-x que a gente foi meio que fazendo, né? E aí ficou cada um no seu cantinho ali. E eu acho que o stencil é uma técnica super legal para você levar para atividade, né? Porque em algum momento o fim do mundo vai acabar e a gente vai poder voltar para as ruas. E eu acho que é uma coisa que chama muita atenção, porque, por exemplo, como que a gente fazia lá, né? A gente escolhia um tema, a gente vai fazer atividade sobre agrotóxico. A gente produziu os extensos, e aí, que nem eu falei, o próprio Green, quando ele lança a campanha, ele já lança todo o material bem completão, e aí sempre tinha extenso. Então, a gente fazia o extenso, e aí, quando ia mandar a chamada, né, na rede social, a gente vai fazer um evento em tal lugar e tudo mais, a gente sempre falava, levem sua camisa, que a gente vai fazer pintura de camisa. Isso é uma coisa que chama a atenção, né, das pessoas que gostam da gente, e é uma coisa estratégica, porque, por exemplo, eu vou pintar uma camisa, vai ser rapidinho, mas essa camisa ela vai demorar para secar, vai demorar, 1 hora para secar, para mais. Essa pessoa de duas, ou ela vai ficar andando, né? Ou ela vai ficar ali esperando. E nessa que ela fica esperando, é o nosso momento de ir lá e conversar com ela sobre o assunto, né? Porque não é só para ela ir lá e tipo, tem que só pintar minha camisa. Não, tem todo um negócio ali por trás. Então a gente sempre tentava fazer isso, né? E aí coloquei as fotos de algumas atividades que a gente fez também. Essa aqui eu lembro que foi uma atividade de vaga viva que a gente fez na frente do escritório. Cara, eu preciso, perdão, essa do desmatamento zero e esse coração aí, essas cores, está muito perfeita. Não, ficou bem legal essa. Eu lembro que essa eu fiz até pro AG, porque ele falou que ele tinha
que ele queria uma, não sei o quê. Aí eu, sem vergonha, né, falei assim, não, vou fazer uma bem bonita para Agnaldo. E aí eu lembro que eu fiz, ele achou bem bonito. E aí eu lembro que nesse dia, menina, todo mundo do escritório meio que levou uma camisa e falou assim, eu quero essa, eu quero essa. Falei, gente, isso é claramente uma estamparia quase. Uma Mas aí... dúvida, Carol, perdão, só antes de você continuar. Como é a questão da lavagem? É a tinta que eu escolho? Não, como é tinta para tecido, comprei para tecido, então você lava, não sai. Né? É só, por exemplo, eu pintei aqui, geralmente demora assim para secar 100%, umas 2 horas, né? 2 horas, 3, dependendo do tamanho do desenho. Quanto maior, mais tempo. Então, por exemplo, eu pintei hoje, eu vou deixar secando até amanhã. E aí, e quando secar, não vai ficar aquela pintura dura, ela vai ficar maleável. Então, você consegue lavar tranquilamente, tipo, não desbota, não sai, nem nada. Então, é bem tranquilo de fazer. Eu lembro que essa aqui, né, eu lembro que esse coração é da campanha do Tapajós. Para fazer colorido, é melhor fazer com pincel, né? Porque se eu passar o rolo de uma vez só, já vai pintar quase tudo. Então, fui pintando de azul e depois eu fui mesclando as cores, né? E aí ficou desse jeito. E aí é que nem eu falei para você, é uma coisa que chama muita atenção, porque eu lembro que nessa atividade que teve essa criança pintando, eu lembro que ela ficou, tia, eu posso pintar? Eu posso pintar? Eu posso pintar? Eu falei, menina, pinta. E aí, isso é uma coisa que às vezes acaba envolvendo toda a família, né? E é legal, porque aí você senta do lado, você vai falar assim, sabe de que é esse extenso? É da campanha tal, e aí vai levando isso, né, para a criança ou para quem estiver com ela. E é isso, amadas. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa a falar? Marie, falei primeiro que eu estou bem na hora que eu estou comendo, mas eu quero comentar depois. Não quero comentar, mas a tia tá dando um show aqui do lado. Ela tá falando que ela adorou a oficina. E foram ótimas dicas. Ó, viu? Ai, gente. A Marie tá criança. Vou comentar então, gente, foi mal, que a vontade de comer Era maior. bate, né? Primeiro eu quero parabenizar, né? É uma coisa, né? A pessoa com o olhar, né? O cenário de blogueira, sabe, o slide, né? Aquela coisa que a gente se sente assim, uma imersão que custaria R$2.000, mas a gente está tendo. Então, parabéns, Carol, muito obrigada por essa oficina. Eu estou bem feliz que isso vai ficar gravado, porque eu acho que vai servir aí para outros momentos. Sim. Como eu disse não lembro qual que foi, acho que foi na da Marie. Eu acho que às vezes as pessoas já pressupõem que a gente tem alguns conhecimentos que não tem. Por exemplo, Lamb, né, que recentemente tem tido um debate sobre isso, eu não sei fazer. Tinta, eu não entendo. Confecção de banner, já fiz uns em TNT horrível. Stencil, então, nunca nem me arrisquei, mas no próprio grupo a gente já teve situações de tipo, a pessoa trazer a camisa e ficar tudo cagado, assim, sabe? Então, eu acho bem importante ter essas formações. E outro ponto que eu vejo também, né, tem até um livro que eu esqueci o nome da autora, mas é Como Desenhar com o Lado Direito do Cérebro. Eu comprei esse livro até com a minha irmã, nunca li ele todo, eu li, tipo assim, introdução. Mas o que ela apresenta lá, né, do estudo dela, é que quando a gente inicia, né, a gente está na infância, a gente é muito estimulado para o lado artístico e a linguagem, e depois a gente fica só numa lógica exata, né, de raciocínio lógico, de outros conhecimentos, e a gente perde essa conexão com a arte. E hoje eu vejo um desafio de retomar, né, isso de, vou mexer com arte, vou sujar, eu não sei desenhar. E eu vejo que o ativismo é um grande espaço para isso, né? Porque você comentou e me veio só as memórias dos PVs, me deu muita saudade de, tipo, deixar a lona para as crianças pintarem,
ou mesmo botar o varal, né, com as camisas com stencil. Tudo isso eu vejo que sempre sensibilizou muito mais do que qualquer outra alternativa, né? E eu sempre falo isso e acho muito importante ter o lazer também no ativismo, né? A gente não é só sofrimento, a gente não é só ficar pegando sol, sabe? Esse contato, esse conhecimento pode ser passado de outras formas. Então, como sendo bem sincera, né? Como eu disse, eu tenho uma resistência, né, a me abrir a isso por conta de todo esse processo, mas eu fiquei bem feliz de ter oficina, porque por mais que seja simples, vê no Google e tal, mas não é a mesma coisa, né, gente? Até porque a atenção que a gente tem quando é algo feito pra gente é outra, então estou bem feliz de ter finalmente descoberto como é, porque, é só cortar e pintar. Mas tem alguns poréns, né? Alguns passos que fazem toda a diferença, né? Sim. Inclusive da pintura. E eu acho que você trouxe uma outra parte também, desculpa, né? Tá falando muito na sua coisa, mas que você chamou a atenção sobre utilizar isso para personalizar, né? E decorar, porque outra coisa que eu vejo que eu, Cíntia, né, Silvana, que minha parede está toda em branco ainda, dependo muito, né, de quadro, de coisa para comprar, e aí a gente fica pobre, a gente faz o quê? Deixa o quarto todo em branco. E aí você falando de coisa de parede, eu fiquei, meu Deus, vou botar a parede toda para pintar. Então, fiquei bem feliz disso ter se estendido, né, para outras partes também, porque acho que isso é a expressão da personalidade, da identidade, de não precisar esperar uma campanha do Greenpeace de 3 em 3 anos para ter uma camisa, né, da temática ambiental, ou ter que gastar com isso. Então, acho que, assim, abriu muitos insights, assim, para mim. Então, Cíntia, e é uma coisa, esse último que você falou da camisa era muito real. Eu lembro que teve uma camisa que veio da campanha de madeira e era uma camisa que todo mundo queria ter, era uma camisa linda, maravilhosa, só que era para um time específico, que ia fazer uma atividade, e aí eu lembro que a gente fez um stencil dessa camisa, né, para usar e tudo mais, aí a gente sempre tentava fazer isso. E que você falou da parede, por exemplo, você imagina você tem um único stencil desse, você vai pintando a parede inteira, que nem essa moça na imagem. Então, assim, é uma técnica que você consegue usar em inúmeros lugares diferentes, né? Teoricamente, não é uma coisa tão difícil de fazer e é tudo questão de prática. Quanto mais você fizer, mais perto da perfeição você chega. Eu lembro que logo que eu entrei no Green, eu lembro da Marie, a Marie estava na bancada lá do escritório, e eu lembro que ela estava cortando um negócio que era um stencil, né? E aí eu comecei a prestar atenção. Mano, os primeiros que eu fiz ficou muito ruim. Muito, muito ruim. Meu Deus. E aí, depois de um tempo, eu fui... será que se eu fizer desse jeito não fica melhor? Será que se eu fizer daquele outro jeito não fica melhor? E aí a gente vai tentando e vai melhorando com o tempo, né? Então, é aquela coisa, tipo, você vai fazendo, vai melhorando e vai cada dia ficar melhor. O que mais que eu ia falar, gente? Esqueci. Enfim. E que nem você falou também, eu acho que às vezes você eu vou procurar no YouTube, eu vou procurar na internet. Você não se sente tão acolhido, né? Você não sente que tem essa humanização, você sabe que a pessoa que está do outro lado não vai conversar com você. Então, isso te deixa muito, muito entediado, fala assim, depois eu assisto e tal, que é totalmente diferente de você estar, por exemplo, a gente está aqui, você está tirando dúvida, né? Então, eu acho que esse contato é muito mais válido do que você só pesquisar na internet, né? E é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci completamente. Deixa eu olhar aqui no slide, ver se eu lembro. Enquanto isso, eu queria falar que também me bateu uma super saudade de fazer um PV, de ver as camisas penduradas num varal. Eu acho que legal essa memória que tu trouxe de dizer que ele me viu lá fazendo stencil e tu começou a fazer e, cara, super se superou, porque eu acho que desde que eu entrei no Green, quando foi a tua facilitação junto com a Jaque, eu acho que eram os melhores stencils, as melhores camisas que sempre saíam, sabe, bombava. Acho que todo PV tinha stencil, tinha camisa, sabe, tinha pintura de todo tipo.
Então, assim, me lembrou muita coisa boa, todas essas imagens que vieram, assim, muito legal mesmo. E eu também estou super feliz que tu trouxe essa oficina e que vai ficar gravado, né, para a galera conseguir ver depois. E é isso. E Cíntia, pinta a parede, pinta com tinta natural. Manda pra gente. Vai ficar incrível, vai gastar quase zero. Expectativa. Essa é daí da imagem, vamos ver a realidade depois. Amiga, vai dar certo. Não, e isso que você falou, Má, de ficar gravado, eu acho muito bom, porque você imagina, sei lá, quando o fim do mundo acabar, que a gente voltar para as ruas, eu quero fazer extenso, não sei. Mano, ó, toma o link, sabe? E aí eles não vão ficar, tipo, tô vendo um vídeo no YouTube. Pô, é uma voluntária que está ensinando a gente a fazer, então, tipo, eu acho isso muito válido. Que você falou, Cíntia, do Lambi, eu sei que não tem nada a ver com essa oficina, mas eu já vou falar aqui, né, que semana que vem vai ter um Lambi. O Lambi, ele é muito, muito simples, né? Depois de um tempo eu descobri, tipo, por exemplo, tem como você imprimir alguma coisa para você fazer o Lambi, mas existem gráficas que elas fazem o Lambi num papel fininho, né, que é específico para fazer isso. Como que a gente fazia geralmente? A gente ou tentava mandar fazer ou tentava imprimir. A cola, ou a gente comprava uma cola pronta ou fazia uma cola com trigo e água mesmo, é bem simples. E aí, tipo, mano, é muito fácil. A gente colocava assim na parede, pegava o rolinho com cola e passa. E aí, por isso que é lambe-lambe, né? Porque Eu tô passa. com medo da cola. E aí, tipo, vai e volta. E é isso, sabe? Não é uma coisa assim difícil, é uma coisa bem simples. O lambe ele nunca vai ficar perfeito, porque a superfície que você vai passar, dificilmente ela tá perfeita, ela sempre tá meio que irregular. E tudo bem, sabe? Porque o importante é você passar a imagem do que você quer. Então, se ficar enrugado, se ficar com algum detalhezinho, tipo, isso é normal acontecer, sabe? Teve um lambe que a gente fez em Manaus, que eu não tô com a imagem aqui, que foi um lambe que foi embaixo de um viaduto. Era um viaduto que tinha, sei lá, 5 metros por 10. E foi isso, tipo, a gente imprimiu numa gráfica, né, tipo, várias folhas. E a gente fez esse mesmo processo, só que de uma forma bem maior. Então, a gente pegava aquele rolo de pintar mesmo parede e ia passando. Mas, assim, é uma coisa super tranquila, né? E eu acho que essas técnicas são até orgânicas, porque você vai fazendo, né? E você vai ficando... É como se fosse uma terapia. Então, é uma coisa bem tranquila, assim, de fazer, sabe? Bom, eu acho que é isso, né? A gente pode ir encerrando a gravação aqui e a gente pode continuar depois batendo um papo. Mas é isso, Carol. Obrigada, super obrigada por vir aqui compartilhar esse conhecimento. Vai ser muito útil, eu tenho certeza, para muita gente. E eu tenho certeza que vão ter muitos acessos. Obrigada.